Maravilha, bora lá para essa questão. Mas antes, bem rapidinho, eu quero lembrar você que você pode acompanhar todo o conteúdo de química gratuitamente aqui no canal e ter as apostilas com os exercícios que eu resolvo, com a teoria já tudo resumido para você. O link tá aqui na descrição, maravilha? Então, agora sim, vamos embora para a questão. Muito bem, vamos lá então. Olha só, essa questão aqui ele pede para a gente o seguinte: mostre como a ordem de grandeza do tamanho de um átomo de ouro pode ser estimada conhecendo-se a massa molar do ouro, a constante de Avogadro e sabendo-se que a massa específica do ouro é igual a 19 gramas por centímetro cúbico. Entre aspas, aqui seria densidade, né? Então, a densidade do ouro, 19 gramas por centímetro cúbico. Mencione eventuais hipóteses que são necessárias para efetuar a estimativa e aí ele pede para utilizar M para massa molar e não o valor numérico. Então ele não quer uma resposta que dê um número exato, ele quer uma resposta em função da massa molar. Bom, quando a gente vai resolver um exercício, é muito importante você se fazer uma pergunta: o que eu tenho, o que eu quero? Tá? O que eu tenho, o que eu quero? O que eu tenho? Eu tenho aqui a densidade do ouro, né? Massa específica. Tem uma diferença entre massa específica e densidade, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas você pode dar uma pesquisada aí, uma googada, você vai encontrar a diferença entre os dois. Bom, densidade é massa sobre volume. Numericamente vai dar a mesma coisa, tá? Só o conceito é um pouco diferente, mas vamos lá. Densidade é massa sobre volume. O que eu tenho e o que eu quero? Ele quer que a gente estime a ordem de grandeza do tamanho de um átomo de ouro. Então, ele está querendo saber de nós qual é o volume de um átomo de ouro. Tá? Uma estimativa do volume de um átomo de ouro. Para eu saber o volume de um átomo de ouro, sabendo a densidade, ó, a gente já tem isso aqui, ele deu aqui, ó, eu preciso saber qual é a massa de um átomo. Olha só, se eu sei a massa de um átomo e sei a densidade, eu sei o volume de um átomo. Opa, legal. Então, isso aqui é a nossa dúvida. Ele quer o volume de um átomo. Isso aqui eu já tenho. Então, eu preciso determinar isso. Qual é a massa de um átomo de ouro? E como que eu vou fazer isso? Bom, o que eu tenho? Eu tenho a massa molar. Ele pediu para expressar como sendo M, certo? Então, essa aqui é a massa molar, ele não quer o valor, tá? Ele não quer que a gente coloque o número aqui, daria para você ir na tabela e pegar, mas não é isso que ele quer. Aí, a gente sabe, conhecendo-se a massa molar e a constante de Avogadro, a gente sabe que a constante de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23 alguma coisa. No caso, como nós estamos falando de átomos de ouro, então aqui seriam átomos. Tá bom. Eu preciso saber a massa de um átomo. Aí que entra essa relação importante que eu sempre falo para os meus alunos e eu sempre falo para a galera aqui no meu canal. Que é aquilo que eu chamo de relação útil, né? Que é essa relação aqui, ó. A massa molar de uma espécie é a massa de um mol dessa espécie que contém 6 vezes 10 a 23 entidades daquele negócio. Aqui, no caso, a gente está falando dos átomos de ouro. Então, a massa molar do ouro contém 6, eu vou usar o valor 602, tá? Questão do ITA, eles são mais exigentes. Então, vamos no 602 vezes 10 a 23, no caso aqui, átomos. A gente está falando de átomos de ouro. Então, essas entidades pode ser átomo, molécula, próton, nêutron, elétron, depende do que o exercício está falando. Então, aqui, ó, a massa molar equivale a 602 vezes 10 a 23 átomos. O que a gente está buscando? O volume de um átomo. Mas antes a gente precisa saber da massa de um átomo. Olha o que a gente precisa saber? A massa de um átomo. Opa, eu sei a massa de 6 vezes 10 a 23. Opa, então peraí. Então eu consigo determinar a massa de um átomo de ouro. Ah, verdade. Beleza, tá aí, ó. Então agora é só a gente fazer aqui a multiplicação em cruzes. E aí a gente vai ter aqui, ó, que a massa vezes 602 vezes 10 elevado a 23 é igual a massa molar vezes 1. Ou seja, a massa de um átomo de ouro é igual a sua massa molar dividido por 6,02 vezes 10 elevado a 23
gramas, certo? Porque a massa molar é uma massa dada em gramas, tá? Ó, ficou parecendo magnésio aqui, vamos lá. Ó, é a massa dada em gramas, ok? Beleza. Então, agora a gente já tem a massa de um átomo, que é o que a gente precisava para resolver a questão, ó. A massa de um átomo, o volume é o que eu quero, a densidade eu já tinha. Então, pronto. Agora a gente usa essa formulinha da densidade para a gente matar a questão. Então, aqui, ó, vamos passar um tracinho e a gente tem... Eu vou até ganhar espaço aqui, tá? Olha só. A gente chegou nisso aqui, na massa de um átomo. Então, a densidade, certo? Vou escrever novamente aqui, ó. A densidade é a massa desse um átomo dividido pelo volume. A densidade, a gente sabe, é 19, certo? Então, 19 é igual a massa de um átomo dividido pelo volume, que é o que a gente quer. Então, a massa de um átomo é isso aqui, ó. É a sua massa molar dividida por 6,02 vezes 10 elevado a 23, dividido pelo volume, certo? Vou relembrar que o que a gente está fazendo aqui, ó? Isso aqui é a densidade massa sobre volume. Essa formulinha aqui que a gente está trabalhando, ó. Densidade é massa pelo volume, tá bom? Agora, a gente vai reorganizar isso aqui. Então, eu vou jogar esse V multiplicando para lá e a gente vai ter 19 vezes o volume é igual a massa dividido por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Agora vamos isolar aqui o volume, certo? Pegando o 19 e jogando para o outro lado. Como aqui ele multiplicava, ele vai passar dividindo. Então vai ficar que o volume é a massa molar do ouro dividida por 19 vezes 6,02 vezes 10 a 23 centímetros cúbicos, certo? Porque é a unidade da densidade aqui, ó, centímetros cúbicos. Então, esse é o resultado final, essa é a estimativa do volume de um átomo de ouro. Ele fala em considerar algumas hipóteses, tá? O que ele quer dizer com isso? É que isso aqui é um volume estimado, porque os átomos de ouro, eles vão ocupar, na verdade, um pouco menos de espaço ou o todo pode ocupar um pouco mais de espaço, tá? Quando a gente tem todos os átomos, imagina que você tem ali um monte de laranjas empilhadas. Vai ficar espaço, né, considerando elas esféricas, vai ficar espaço entre essas laranjas. Então, o volume do todo é diferente do volume de um átomo. Não sei se você conseguiu entender a ideia, tá? Deixa eu desenhar aqui alguma coisa, ó. Mas a ideia seria algo mais ou menos assim, ó. Olha só, se eu tenho, né, uma laranja, voltando à ideia da laranja, eu tenho um determinado volume. Agora, se eu vou considerar algumas laranjas, eu não posso considerar simplesmente o volume de cada laranja e falar assim, olha, 10 laranjas ocupam o mesmo volume, um volume 10 vezes maior do que uma, tá? Por quê? Porque existem aqueles espaços perdidos aqui no meio, ó. Então, o volume de um todo é diferente do volume de um só. Então, aqui a gente está fazendo uma estimativa desse volume. Então, nós estamos desconsiderando qualquer outro volume que possa existir entre um átomo e outro, quando a gente está falando, por exemplo, de, sei lá, 1 mol de átomos de ouro, entende? Então, aqui é a estimativa para um único átomo de ouro, tá bom? E assim a gente finaliza, essa é a resposta final. Maravilha, tomara que você tenha entendido tudo e curtido esse exercício. Eu vou deixar aqui para você, aqui em cima, ó, um outro vídeo que você pode curtir e aqui embaixo o link para você adquirir a nossa apostila, acompanhar todas as aulas gratuitamente aqui no canal e ter aí nas suas mãos os exercícios que eu vou fazer, toda a parte aí de resumos teóricos, tudo à disposição para você. Maravilha? Tamo junto e até o próximo vídeo.